Olá, estou Antônio Castilha. Vamos resolver um exercício em 2014. A declaração diz, em parte 4/3 planta em escala, a vista lateral direita do objeto dado por sua isométrica 1/1 escala sem coeficientes de redução, utilize vista como elevação como a. Realizar a dimensão completa do mesmo de acordo com as regras. A utilização da escala gráfica é desejável. Não há preferência quanto ao que deve começar a vista, é normal começar com uma que não tem nenhuma deformação ou são mais facilmente reconhecidos. Mas se nenhuma preferência começar pela elevação e outros pontos de vista que foram orientados em torno dele. Em peças complicadas é uma boa prática para dividir a peça em partes mais simples e ir desenhando os pontos de vista das partes que são então conectados. Esta peça pode não imaginar dividido em duas partes e cada parte, por sua vez dividida em várias. Comece com a esquerda. Temos uma parte escalonada. De acordo com a direção alçado vemos um retângulo de que medir a sua largura e altura. Em seguida, coloque um quadrado logo acima. Nós apenas temos que desenhar os rostos que estão de frente para o espectador. E é o errado chamar o cara que está entre eles. É uma perspectiva e estamos sempre acima do quarto, portanto. Ver que o rosto, mas é a nossa posição em elevação frontal e que o rosto é como uma linha. Passamos à próxima parte onde nós ter imaginado que a peça é dividida, a parte inferior do sorteio como um retângulo com as medidas tomadas em perspectiva, a parte superior é inclinada à parede. Mas vamos ver como projetar um retângulo. É importante lembrar que apenas pode ser medido paralelamente aos eixos de comprimentos de perspectiva. Portanto, não podemos medir o comprimento da rampa. Em vez disso, desenhe dois eixos paralelos partida final e esse ponto é que devemos tomar a soma. Embora estamos imaginando a peça dividida em blocos não existem, por isso devemos sempre ir a apagar essas linhas imaginárias entre os blocos suposições. O terceiro bloco é de novo a mesma peça escalonados de modo a exibição será o mesmo que o primeiro. Quando um desenho é linhas ilimitados são grossos e duvidamos quão longe nós deve medir. Você deve sempre medir até o meio da linha e nunca para suas bordas. Sempre avaliaram à vista que nós não se esqueça de apagar as linhas imaginárias entre os blocos. O bloco penúltimo é formado por um prisma e um furo oblongo aberta. Os lados do prisma será tão quadrado e o buraco será semelhante a um retângulo. Não se esqueça de tirar o eixo do buraco e apagar as linhas imaginárias de ligação entre os blocos. O último bloco é um prisma com um canto arredondado e um furo cilíndrico, mas eles não têm atraídos eixos. Por isso é impossível saber onde cada parte e encontrar apenas o raio pode parecer uma questão de abordagem, mas existem maneiras de descobrir. No primeiro método, chamamos a paralela aos eixos de perspectiva que são tangentes à elipse do furo. Outro lado da praça é o diâmetro do furo isométrica medida e seu centro está no ponto de intersecção das diagonais. Em paralelo aos eixos através do centro podemos encontrar o raio do assentamento exterior. Este procedimento é rápido, mas a seguinte é mais preciso. Uma linha que corta a elipse é desenhada. Em seguida, traçar um paralelo com a primeira linha em qualquer lugar. Excluir a parte das linhas salientes da elipse.
Junte-se a seus pontos médios e corte de prolongar até a elipse. O ponto médio desta última linha é o centro da elipse, por meio desenhar paralelo aos eixos de perspectiva e medir os diâmetros. Nós deduzido o centro medidas as distâncias para os lados da face e estas medidas de desenhar as linhas de ponto traço na elevação. Com raios obtido desenhar um círculo para o buraco e uma circunferência trimestre para o exterior. Até o final tem linhas verticais e horizontais e nós temos o rosto estava faltando e soma inteira na íntegra. Continuamos com a planta. O lado esquerdo irá consistir de a face superior com uma forma em U invertido. Para a rampa nos voltamos para as duas linhas, traçamos paralelos aos eixos da perspectiva e com isso como nós desenhamos o retângulo que é projetada. A rede são 3 caixas que completam o lado esquerdo. À direita, a parte traseira será semelhante a um retângulo. O furo cilíndrico é desenhada com 2 linhas quebradas e adicionar a linha de eixo e ponto. Na última zona é fácil encontrar o diâmetro do furo oblongo, uma vez que é igual à distância entre os 2 lados planos, mas nós sabemos onde o centro, podemos usar um dos procedimentos acima. O mais simples é desenhar tangentes e levar seu rádio sabemos, a partir de um dos vértices, em outro paralelo aos eixos determinar onde o ponto de tangência e do centro. Agora, podemos medir distâncias do centro para os lados e colocar o eixo sobre o solo. Completamos um semicírculo e 2 vertical, superfície fechada com horizontal e vertical. Nós temos a planta completa. Nós só precisamos traçar o perfil, a metade direita da peça como visto do lado direito se parece com um L. As medidas podem ser obtidas tanto do ponto de vista dos pontos de vista que temos desenhado, nós adicionamos a 2 linhas escondidas buraco eixo cilíndrico e levá-los diretamente a partir da elevação. Para o orifício oblongo ter apenas um contorno do seu eixo e que pode ser medida na planta. A primeira face do lado esquerdo constitui um espaço no perfil, e parte do contorno do ombro permanece como linhas escondidas e isso coincide com o eixo do furo cilíndrico. Então o que você deve desenhar uma linha pontilhada ou ponto traço. As regras indicam a prioridade quando eles se sobrepõem, as linhas sólidas prevalecer sobre todos. E as linhas tracejadas prevalecer sobre o traço ponto. Então, quando você combina uma linha e ponto traço linha quebrada, você tem que desenhar a linha pontilhada. Nós só podemos parede que está em contato com a rampa. Na perspectiva eles não podem ser medidos os ângulos, mas os comprimentos são paralelos aos eixos. Em seguida, coloque suas extremidades e juntar fantasma a ser coberta pela porção escalonada. Está consumado. Uma saudação de Antônio Castilha.